Olá, meu nome é Cris Buarque, eu sou diretora científica da Comunidade Brasileira de Naturopatia. Dou as boas-vindas a todos vocês e aos colegas presentes nessa live a respeito de câncer. Nós vamos falar desse assunto. Estamos em fevereiro de 2023 e fevereiro que é um mês de campanha a respeito do câncer. Comigo aqui estão importantes colegas, dividindo a mesa virtual. Quero apresentar a todos a Ana Veloso, já muito conhecida de todos os colegas no Brasil, que é membro do Conselho Consultivo da Comunidade Brasileira, de Naturopatia, e formadora de muitos profissionais na medicina tradicional chinesa, do IPN em Portugal, e também vice-presidente da APSANA. Conosco aqui também a colega Miriam Reis, que é naturopata, membro da Comunidade Brasileira de Naturopatia e do Comitê de Saúde. Também Cláudio Neres, que é naturopata, trabalha com a psicoterapia clínica, é membro da comunidade e também membro deste Comitê de Saúde. Débora Ferreira, nossa colega naturopata, membro da Comunidade Brasileira de Naturopatia e de seu comitê. Elaine Freitas, naturopata, também membro desta comunidade, do Comitê de Saúde. Fernanda Ornelas, naturopata, membro da comunidade do Comitê de Saúde. E nós vamos falar aqui a respeito da consciência profissional do naturopata, do profissional da saúde holística em torno deste assunto. Então, para a gente começar a falar a respeito, é preciso que façamos uma breve definição a respeito de câncer e que lembremos de que o profissional da naturopatia, ele trabalha com gestão de saúde. Nós somos profissionais da gestão da saúde, nós não fazemos a gestão da doença. Então, o diagnóstico do câncer, ele é de âmbito médico, e conosco, este paciente diagnosticado com câncer, ele pode ter uma grande expressão de qualidade de vida, ele pode ter toda a sua visão com relação a hábitos diários, com relação à gestão de suas emoções, seu autoconhecimento, tudo isso com um horizonte mais alargado, que permita ele viver esse momento difícil e impactante da sua vida com muito mais qualidade, esta é a palavra, sim. Então, câncer é uma doença onde um grupo de células resolve trabalhar sozinho. Então, essas células, elas não recebem mais voz de comando, elas não aceitam esse comando como as células que são células saudáveis do nosso organismo. Então, elas passam para uma multiplicação desordenada, uma atividade muito própria, invadindo aí, se espalhando, fazendo uma viagem através de tecidos e órgãos. Então, neste momento, a gente está falando de metástase, que quando elas começam, então, a migrar, faz essa viagem, como eu disse, para outros locais do corpo, formando, então, nódulos. Antes de diagnosticado, né, o paciente saber, ter a confirmação que ele está com câncer, esses nódulos que aparecem, eles podem ser nódulos benignos e nódulos também malignos. Então, nós temos alguns cuidados que a gente quer aqui lembrar para todos vocês que estão nos acompanhando, neste momento, assistindo aí a live gravada, que o que é importante? A nossa conduta pessoal, profissional, desde o momento que nós recebemos esse paciente, ela deve ser muito mais observada, diferenciada. Evitemos aquelas expressões conhecidas e tão repetidas como cabelo cresce, né? Porque isto, vamos dizer que cria uma depreciação daquela autossuperação que a pessoa está vivendo naquele momento com a perda dos cabelos. Nós temos também que ter um cuidado muito grande com a comunicação neste momento, com o médico que é responsável pelo tratamento daquele paciente. A naturopatia, ela não é interdisciplinar, isso já ficou para trás, ela é transdisciplinar. Então, nós fazemos a conexão desses saberes com as diferentes áreas da saúde. Então, neste momento, cabe uma apresentação pessoal, via e-mail, com o uso de redes sociais, mensagens privadas, onde o profissional da naturopatia se apresenta com cordialidade, com integridade, falando do seu trabalho, do seu conhecimento, da sua trajetória,
de uma maneira breve, mas colocando ali que está disposto a trabalhar de forma interdisciplinar com aquele paciente, respeitando todas as normativas da medicina convencional pela qual esse paciente é assistido, de forma que este paciente se fortalece a dar continuidade a este tratamento do câncer, né? Com todas as suas medicações, com todas aquelas normas mesmo, regras que têm que ser colocadas e seguidas, e que a nossa parte compete fazer com que esse paciente tenha mais integridade, autoestima realmente elevada, que ele perceba que esse é um período importante na vida dele de transformação e que todas essas áreas conjuntas, naturopatia, nutrição, vão trabalhar para ajudá-lo nesse momento difícil. Então, não falamos em cura de câncer, mesmo a medicina convencional, a qual respeitamos bastante, não mais fazem frequentemente, ao menos, o uso da palavra cura. Então, nós não falamos desse aspecto. A nós cabe, então, usarmos os recursos terapêuticos valiosíssimos da acupuntura. Está aqui a Ana Veloso, que pode falar a respeito de um incremento da reserva energética com pontos específicos. Nós podemos falar da terapia floral, estão aqui a Débora e a Fernanda, que atuam fortemente na terapia floral, assim como eu, também a Elaine Freitas, que atua fortemente na aromaterapia, o Cláudio Neres, com a psicanálise, a Miriam, que tem uma experiência de campo mesmo, com as pessoas com as quais ela trabalha na UBS em Brasília. Então, nós vamos utilizar esses recursos. Para finalizar, e abrir aqui para os colegas, eu quero fazer uma ressalva muito importante a respeito das massagens. Lembremos que é importante termos conhecimento de todo o sistema linfático, a localização de linfonodos. Massagem não é recomendada para pacientes diagnosticados com câncer, principalmente a linfática. Lembremos que esses gânglios coletores, eles podem armazenar no seu interior justamente células cancerosas, e nós não devemos estimular nada disso para que se espalhe na corrente sanguínea. Então, aberto aqui as considerações e a participação de todos os nossos colegas. Quem quer começar? Eu vou escolher, então, colocar alguém em dificuldades aqui. Ana Veloso. Ana, seu microfone para ativar. Eu já sabia. Eu estava mesmo para me voluntariar, mas não me quis pôr à frente de ninguém, então esperei que tu fizesse o convite. Ok. Eu concordo com tudo aquilo que disseste. Aliás, em termos gerais, a palavra cura, por exemplo, está previsto na lei da regulamentação das terapêuticas não convencionais em Portugal e na nossa prática é proibido usar. É proibido usar. Eticamente não é ajustada, nós não podemos prometer aquilo que não sabemos se o corpo vai responder e, portanto, está estipulado que não só para cancro, mas seja qual for a situação, essa palavra é banida do nosso vocabulário. Agora, a questão do cancro é muito séria, por várias razões, e podemos falar no pré-cancro ou no pós-cancro. Nós no pré-cancro temos, se calhar, um papel de prevenção, na medicina chinesa, de prevenção extraordinário. Às vezes, quando as coisas estão instaladas, demoram muito mais a retroceder favoravelmente. No entanto, nós, no pós-conhecimento da doença, podemos ser uma muleta, uma bengala, como dizemos em Portugal, de extrema utilidade para o paciente, nomeadamente para o combate aos efeitos secundários de alguns tratamentos e também uma fonte de humanidade, de positivismo que a pessoa precisa nessa altura. Em termos de prevenção, as consultas de medicina tradicional chinesa, como são do conhecimento de todos aqui, são consultas transversais, são consultas que abordam várias temáticas,
que trabalham uma coisa básica à vida, que é a energia vital. Havendo movimento, havendo temperatura ambiente interna saudável, havendo função orgânica, havendo ordem e respeito entre todos os tecidos e todos os órgãos, a saúde impera. Agora, há coisas que nós sabemos, nomeadamente quanto a esta doença, que são fatores de risco, e elas vêm do ambiente, pela poluição, e isso invade as nossas águas, isso invade os nossos alimentos, e portanto nós vamos ingerir ou indiretamente todas essas substâncias tóxicas e portanto expõe-nos ao cancro. Como também, fora do ambiente, as questões genéticas, questões que já herdamos dos nossos pais, questões energéticas, as questões que herdamos dos nossos pais em termos de hábitos, ok? Isto também é importante, continuamos a fazer as mesmas coisas que levaram a determinados caminhos nos nossos antecessores e continuamos com os mesmos vícios. Depois temos questões relacionadas mais com hábitos nocivos, com o tabagismo, com o alcoolismo, com outro tipo de drogas ainda mais pesadas, outro tipo de hábitos. Temos os hábitos alimentares, alimentos que nós não sabemos escolher porque não sabemos quais são as características e comemos muito impulsivamente até para satisfazer outro tipo de necessidades que não são só propriamente nutricionais. Ok? Nós sabemos disto. Todos nós fazemos isto. Ok? Não é? Ao fim de semana, ao fim de semana a gente faz aqueles dias de loucura. O que é facto é que a consulta de medicina chinesa permite-nos, a nós e ao paciente, tomarmos consciência de que hábitos e de que alimentos se adequam à sua qualidade energética e aquilo que lhes pode ser prejudicial. E, portanto, nós, numa consulta, sem colocar agulha nenhuma, nós temos um papel fundamental em fazer renascer o paciente nos seus próprios hábitos e, portanto, na sua própria vida. Esta é a coisa mais difícil que nós temos como tarefa. Porquê? Porque nos hábitos alimentares e outro tipo de hábitos é difícil vencer a resistência do paciente. Normalmente eu torno isto um desafio, para ser mais leve, porque eu não gosto de consultas daquelas tipo velórios, não, isso é outro departamento, mas fazer apostas com o paciente. Vamos experimentar isto durante 8 dias, vamos experimentar isto durante 15 dias e vamos ver os efeitos. E o que é facto é que desta maneira as coisas conseguem aparecer e as pessoas sentem-se melhor e, portanto, dentro dos hábitos alimentares, dentro dos hábitos de caminhadas, de exercício físico, a gente consegue vencer aí algumas limitações. Há um outro problema, e aí se calhar mais do foro do Cláudio, que são as questões emocionais. Tu falaste de uma coisa que eu concordo ativamente, e era a palavra que eu trazia aqui para a discussão, que é consciência. A consciência emocional é uma coisa que raramente as pessoas têm. Começa-se com a idade a amadurecer um pouquinho mais pela experiência e sabemos que se fizermos determinada coisa vamos obter determinada resposta e o corpo paga, não é? Com isso e, portanto, como nós vamos levando algumas lições na nossa mochila, acabamos por estar mais atentos a determinado tipo de situações. Sendo a perspectiva da medicina tradicional chinesa uma perspectiva energética, e sendo que as emoções são algo também de sutil, ou seja, dentro da mesma nuance da energia, então é fácil que uma emoção mal gerida afete o funcionamento e a dinâmica da energia, ok? Isto como causa. E, portanto, nós vemos a tristeza que deprime a energia do pulmão, nós vemos o medo que é extremamente contrativo, nós vemos a frustração que impede a circulação suave da energia, nós vemos a preocupação que debilita fortemente o tecido baço. Então, nós estamos a falar de coisas que influenciam diretamente a nossa energia, influenciam o seu fluxo
ok? Nós estamos a falar, por outras palavras, de acidificação orgânica, nós estamos a falar, por outras palavras, de lentificação, de estagnação, estamos a falar de doença. E, portanto, muitas técnicas, o Cláudio poderá falar sobre isso, se calhar melhor que eu posso falar sobre kinesiologia, que ajuda também nesta gestão emocional, nós podemos falar da meditação, que são técnicas que nós podemos praticar em casa, se as pessoas não quiserem sair, podem praticar serenamente em casa, mas que ajudam através da respiração, dar movimento à energia de uma forma suave, de uma forma fluida e põe a energia desarmónica em harmonia. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez, é com a prática. Ok? Tanta gente se queixa hoje em dia de ansiedade, de ataques de pânico. Respirar é importante. Ninguém tem consciência de que respira. Só quando vai ao yoga, só quando... Estão a entender? Então respira-se 2 vezes por semana, depende de... Não é? E durante X minutos. Não é assim. Ok. Isto em termos de pré-cancro. No pós-cancro, eu para além da questão alimentar, que também falo, que normalmente aqui em Portugal não colido muito com aquilo que os colegas da medicina convencional fazem, eu tenho algum cuidado com a alimentação. Há certo tipo de alimentos muito reativos em relação a algumas medicações que as pessoas fazem, não podem deixar de as tomar, essas medicações. Então, há algum cuidado, também algumas referências em relação a alguns alimentos. Eu posso dar exemplos de alguns que possam interferir, por exemplo, nos problemas digestivos, que são comuns, porque há náuseas, há vômito. Então, tudo o que seja frio, tudo o que seja difícil de digestão, ok? Será de evitar. Também será de evitar exatamente o que é quente demais. Porquê? Por causa do calor interno que se está a instalar através dessa medicação. Então, coisas cozinhadas a vapor, coisas cozidas, coisas estufadas, estamos a falar de caldos, estamos a falar de sopas, ok? Serão as coisas mais indicadas, sem muitos condimentos, ok? Nada apetitosas, ok? Coisas suaves, cremes numa fase inicial, que as pessoas possam ingerir sem causar peso no estômago. Associado a isto, nós também podemos dar alguns tipos de exercícios respiratórios, e isso eu já falei aqui, não vou repetir, e há um ponto que eu gostaria de referir, um ponto de acupuntura especificamente, que as pessoas levam para casa para fazer, e que é um ponto excelente também para as náuseas provocadas por essa medicação, que é o Neiguan. Neiguan é um ponto que se localiza 2 de Sun acima da prega do pulso, na linha média do pulso. Então basta encostar esta parte do dedo na linha distal do pulso, deixar cair e fazer pressão com movimentos de rotação no sentido horário. E fazer isto de forma profunda, de forma suave, durante algum tempo. Isto é imediato, meus caros. Façam na pessoa com bastante pressão, que é para ela perceber que efetivamente tem efeito e que ela deve reproduzir em casa da mesma forma e com a mesma intensidade. Caso contrário, não terá efeito. Ok? Estão a ver? Nós fazemos acupuntura, inserimos uma agulha, a agulha vai à profundidade. Então, a ação do meu dedo terá que ser profunda exatamente da mesma forma. Portanto, estão aqui algumas dicas muito rudimentares, provavelmente. Sim, Fernanda, exatamente, muito bem, muito bem. Portanto, estarão aqui algumas dicas práticas, e se calhar que eu vou complementar ao longo da live, mas não gostaria de monopolizar a conversa, porque senão não deixo nada para os outros dizerem, estou brincando. Ok? Ana, muito bom. E antes até do próximo colega, acho que a Fernanda, quem levantou a mão, continuar a falar, já coloquei a Fernanda. Queria saber se era no ponto que estava. Posso falar também. A Fernanda foi mostrar o ponto, pronto, já deu a deixa para. Mas antes
próximo colega continuar, né, a gente sempre fala isso, você sabe, aqui na comunidade, a gente nas nossas reuniões, conversas, você disse o seguinte, né, que a energia esteja confluindo, esteja se comunicando bem. Então, assim, que os elementos estejam conversando muito bem para que essa energia estagnada, né, calor, fogo, vento, umidade, enfim, tudo isso esteja se mobilizando, se movimentando no espaço de uma forma adequada no seu corpo. Aí você disse assim, olha, antes mesmo de colocar a agulha, esse ponto eu quero frisar aqui, antes mesmo de colocar a agulha, quer dizer, no afã de colocar a agulha, né, vamos lá, a minha expertise, que é a acupuntura, então vou lembrar de uma questão muito importante, que a própria acupuntura, né, e muitas técnicas da naturopatia, elas trabalham com a energia. E que energia é essa? Não é uma energia doada do cosmos naquele momento que o paciente está na sua frente, é a energia que ele traz com ele, com ela, né? Então, a naturopatia, ela tem um ponto fundamental no tratamento do câncer e de demais doenças, que é o processo orientativo da natureza do ser, né? Então, a gente tem muita atividade na comunidade em torno de escuta clínica. Então, você escuta, percebe e orienta. Antes mesmo de o paciente chegar até você e você fala, olha, o seu óleo essencial é esse, a agulha eu vou colocar nesse ponto. Então, principalmente, a gente está falando de um paciente que pode estar, normalmente está, com a imunidade abalada, com o emocional realmente abalado, porque, olha, você que nos acompanha e que não está com o diagnóstico de câncer, por exemplo, a menor percepção de um nódulozinho, de alguma coisa no seu organismo, já aparece um sinal alarmante ali, que você já fica um pouco fragilizado, ainda que 1 ou 2 semanas, até que tenha a comprovação de que aquilo foi apenas um susto. Então, você imagina o paciente que está num tratamento, né? Então, lembremos sempre desse ponto, a energia que a gente trabalha com ela, que é o nosso meio de trabalho nesse paciente, é a energia que ele traz com ele. Então, isso precisa ser melhorado, porque se você coloca a agulha de acupuntura para trabalhar uma energia que está realmente muito deficitária, né, o resultado talvez seja aquém do que você esperava. Mas era só isso. É exatamente o oposto àquilo que tu esperavas, porque nós não podemos trabalhar uma coisa que não existe. Muito pelo contrário, a agulha tem essa qualidade expressiva da própria energia. Em alguns casos é extremamente útil, mas não é a primeira opção da acupuntura. Há muitas outras coisas que nós podemos, mais úteis até para o próprio paciente, no caso da alimentação, no caso emocional, no caso da respiração, no caso de acalmar a mente, que nós podemos fazer como opções até chegar à acupuntura. E, portanto, não há corrida desenfreada atrás de agulhas. Com certeza. Eu vou chamar a colega Fernanda, que tinha levantado, então, a mão, aproveitar essa deixa. Então, gente, a doutora Ana falou bastante coisas importantes, né? E a Cris começou falando que é exatamente isso, nós não cuidamos da doença, nós cuidamos das pessoas, né? Então, assim, eu vou colaborar aqui, eu nunca tratei diretamente uma pessoa com câncer, diretamente, eu nunca tive nenhum interagente com câncer, mas eu atuei no ambulatório, né, quando eu fazia o curso de naturopatia, pós-graduação, a Cris conhece ali na Unip, nós tínhamos um trabalho ali voluntário, nós atendíamos gratuitamente a comunidade ali da região, vinham pessoas até de longe, e nós atendíamos, nós estudantes, com assessoria dos professores, nós atendíamos pessoas com várias questões, né, emocionais, físicas, e nós tínhamos, na época, 2 moças com câncer de mama, que faziam tratamento, com quimioterapia e tudo mais. E eu lembro que o trabalho feito, né, lá no ambulatório com essas 2 moças, teve um resultado muito, mas muito, muito interessante, muito positivo, porque elas realmente, elas não faltavam, elas estavam lá todas as terças-feiras, né, e os relatos eram de melhor bem-estar emocional, né, mais ânimo, mais disposição, autoestima, né, autoestima, uma delas, inclusive, começou a vir maquiada, né, a gente percebia que ela estava mais animada, né, ela tinha mais disposição.
e elas relatavam realmente os efeitos, né? Todas as práticas, nós usávamos auriculoterapia, cromoterapia, florais, né? Outras técnicas, reiki também era aplicado. Então, o relato que a gente tinha, realmente, os resultados eram muito positivos, né? De uma alegria, né? Que elas vinham com outro humor, né? E a gente percebia que elas falavam mais, se abriam mais. Então, esse foi a experiência que eu tive, né? Com pacientes de câncer. Então, realmente, eu pude ver pessoalmente que realmente os benefícios são muito grandes. As práticas integrativas ajudam muito, né? E principalmente quando as pessoas desejam, quando as pessoas querem realmente ajuda, quando elas colaboram, né? E como vocês falaram, é um processo só, né, de filosofia, de estilo de vida, e muitas vezes essas pessoas estão tão fragilizadas que é tudo muito mais difícil para elas, né? Elas já passam por um momento super delicado, emocional, físico, e ainda, muitas vezes, terem que abandonar hábitos muito antigos, de criança, né? Que vem de família. Então, é um processo realmente lento, mas quem realmente deseja e quem está aberto para isso, os resultados são muito positivos. É isso. A gente espera que esse trabalho ele ganhe uma expressão muito grande em hospitais. Recentemente, uma colega da comunidade fez uma pesquisa de campo em Portugal e, infelizmente, com 3 hospitais de referência para o tratamento do cancro, e hospitais que fazem um trabalho fantástico, mas a naturopatia, com suas técnicas, ainda não estão implementadas nesse ambiente hospitalar. Isso não foge muito à nossa regra, à nossa realidade, e a gente pode pensar com mais empatia nessa questão, porque nenhum de nós sabe nunca se há um câncer em andamento, e qualquer ser humano, todo ser humano, num estado de hospitalização, com certeza desejaria um apoio terapêutico muito importante, algo que trouxesse conforto, algo que, perdão, trouxesse esse ânima que a Fernanda comentou. E a gente tem esse exemplo, por exemplo, da Elaine, que ela faz um trabalho assistencial como naturopata, ela vai até o hospital de tratamento do câncer, na região onde ela vive, no interior de São Paulo, e faz esse trabalho assistencial. Eu quero chamar atenção para isso, e vou abrir a fala para a Elaine, porque a naturopatia ela não se encerra nas 4 paredes de um consultório, de uma clínica, de um spa. A naturopatia é uma forma de interagir com a vida, com o mundo, e o profissional naturopata ele vai ganhar cada vez mais respeito, que ele busca, tanto que ele almeja, a partir do momento que ele amplia e começa a enxergar que ele pode protagonizar socialmente, elevando, né? E elevando o nome da classe e também fazendo com que a população passe a conhecer mais. Pouca gente, quando a gente fala práticas integrativas complementares, ou em Portugal, quando se fala nas práticas não convencionais, não é todo mundo que sabe exatamente o que elas representam, o que elas significam, né? Então, antes da Fernanda colocar a informação que ela quer falar, a Elaine, por favor, Elaine, fala um pouquinho desse trabalho. Bom, boa tarde para todo mundo. Eu achei muito importante, né, esse tema e colocar aqui que, na verdade, meu trabalho é em Barretos, né, em volta do hospital, que tem vários abrigos que abrigam as mães com as crianças em tratamento. Então, é nesses abrigos que eu faço o trabalho. E, assim, o meu foco ali não é, claro, também a criança em tratamento, né? Eu acabo atendendo a criança, fazendo esse acolhimento, mais interação mesmo, mas o foco ali são as mães, os acompanhantes, que muitas vezes estão sozinhas, tá? Então, assim, porque lá acolhe só a mãe com a criança, não pode outros familiares. E o tratamento, dependendo do tratamento, demora, né, anos, né? Tem famílias lá que tem mães que estão lá há 2 anos e mora, que é do Pará ou que é da Bahia, então, assim, não tem a possibilidade de estar indo embora ou estar
tem que ficar ali, né, direto, e não podem também estar recebendo a visita. Então, assim, quando eu vi isso, quando eu me deparei com essa situação, eu pensei, né, falei, poxa vida, as crianças estão super bem assistidas, né, no hospital, eles têm toda assistência psicológica, toda assistência médica, né, o tratamento em si, e aquelas mães, elas têm que passar por isso de uma fortaleza, né, e que muitas vezes não tem esse amparo para elas, né, elas voltam para aqueles abrigos, só elas não têm com quem contar, e então foi assim, o meu foco foi lá trabalhar isso, tá, trabalhar as mães, né, trabalhar essas dores, essa solidão que elas sentem lá, né, então, junto com a aromaterapia, a gente faz um trabalho, eu faço um trabalho muito integrador mesmo. Então, eu integro as mães, as crianças, de início, quando você chega lá, porque dependendo, procure uma vez por mês, 2 vezes, mas sempre tem mães novas, né? Elas ficam receosas, não sabem o que é. Ah, mas o que que é? O que você vai fazer, né? Então, assim, aí eu explico tal, mas na hora que eu sento com elas sozinhas, elas desabam. Entendeu? O que é isso que elas precisam, desse amparo, desse acolhimento, desse, né, já leva os aromas para elas já irem sentindo esse aconchego, né, que essa é a minha intenção, de estar levando esse acolhimento, delas se sentirem acolhidas, delas terem essa força para continuar, para estarem ali, ou então, e assim, às vezes até ultrapassa isso, precisa de... com problemas de família, o que a gente pode fazer, como é que a gente pode resolver. As crianças, brinco com as crianças, né? Então, porque não é tudo que a gente pode fazer com as crianças, tem que tomar muito cuidado, elas já estão sendo cuidadas, né, no hospital, elas já estão sendo tratadas, mas elas adoram os aromas também, então eu tomo muito cuidado, o que eu passo, então, assim, o foco mesmo é as mães. E com as crianças eu brinco, faço em época comemorativa, Dia das Mães, das Crianças, assim, para elas sentirem que elas ainda fazem parte da sociedade, que elas têm uma rotina, que elas são olhadas, que elas são vistas. E, assim, faz muita diferença. Você chega, quando eu conheço a primeira vez, né, claro, todo esse momento é um momento muito complicado, né? É um diagnóstico que, ainda mais essas pessoas mais carentes, né, que não sabem, não sabem a perspectiva, então, ou então já estão em tratamento paliativo, e assim, eu estou sempre em contato, se eu não estou indo, eu estou no telefone, pode me ligar, pode me mandar mensagem, então assim, a gente está sempre, cria um vínculo, né, vai além, né, o que a gente está falando, vai além do tratamento, vai além do que da naturopatia em si, das técnicas, né, esse é o olhar, é o ouvir, né, então, e é isso que eu faço, porque a gente não tem como ter a proporção da dor daquelas mães, mas acolher, estar tá junto, fazer, né, levar um bolo para o Dia das Crianças, fazer uma festinha, para o Dia das Mães, faço vela, levo para as mães, vamos fazer um escalda-pés, sabe? Ventosoterapia, faço ventosa, elas, nossa, totalmente tensas, né? Ou então fico com as crianças ali no colo 24 horas, porque não tem com quem compartilhar, não tem outra pessoa para, né? Então, assim, tem sido um trabalho. De início eu falei, nossa, será que eu consigo, né? Porque você fica, como é que eu vou lidar, né? Ainda mais com crianças já em tratamento paliativo, como é que eu vou lidar? Mas não, gente, é só acolher, sabe? E o que você conseguir colocar das terapias, né? Eu coloco a aromaterapia, né? A ventosa e escalda-pés, então, assim, levo algumas coisas, um chazinho, sabe? Então, introduzo ali. Então, tudo isso traz aquela paz que elas precisam, né? E a força. Aí elas me acompanham, quer saber dos meus filhos, levo meus filhos para lá, sabe? Levo meu filho para brincar com as crianças. Então, assim, como é que
eu posso dizer, é além mesmo, não é só o tratamento, a terapia em si. E a gente pode fazer um sim seu, né? Uma vez por mês, você vê, eu tiro um dia. Então, o que é um dia na minha agenda, né? O que é um dia na minha vida, mas na vida delas faz diferença. Às vezes eu ligo lá, olha, tem uma mãe, e eu tô a 100 quilômetros, né, do local. E eu falo, nossa, aí eu falo, caramba, mas eu vou. Eu falo assim, eu vou. E eu lembro que nesse dia era uma mãe, e eu cheguei lá, ela falou assim, olha, o meu filho foi desenganado. E, né, e assim, eu já acompanhava essa mãezinha já há quase 2 anos. Então, assim, foi muito importante aquele momento, tanto para ela quanto para mim, quanto para o filho, sabe? Aí eu falei, nossa, tá vendo? Então, quer dizer, uma pessoa vale a pena. Então, o nosso sim vale a pena, gente. E mesmo que é formiguinha, né? É aquele... A gente está nesse trabalho de formiguinha mesmo, do pessoal se conscientizar do que é a naturopatia, do que é o nosso trabalho. Mas vale muito a pena, mesmo que seja para uma pessoa. É uma família, né? Não é uma pessoa. Então, é essa a minha experiência. É só essa a sua experiência, não é, Elaine? A naturopatia, ela nada sobra nela, sabe? Ela é a antítese do supérfluo. Então, nada sobra. Por quê? Porque a gente trabalha com a natureza do ser. E tem tantas capas, mas a natureza mesmo, se a gente conseguir acessar através das técnicas que nós temos, ela é muito fluida, ela normalmente tende a ser boa, né? Antes de ser adulterada por essas capas todas. Então, pensar nisso, ela não é supérflua. A gente tem na trajetória de trabalho aí, tem alguns momentos que você pode até questionar, você que está aí acompanhando pode questionar, mas será tudo isso, né? Diante de um paciente com câncer, por exemplo, uma criança em sofrimento, um óleo essencial, ou até quando você pensa um pouco mais adiante com o que a naturopatia lida, são spas, é o wellness, é tudo isso, esse mundo todo. Não. Até porque, como diz aquela frase super conhecida, né, o luxo começa quando a necessidade termina. Então, assim, mas a naturopatia, ela não sobra nada. Ela é a natureza do ser sendo explorada em sua potência, né? Fernanda ia comentar algo? Não, eu só ia fazer um comentário que você, antes da Elaine, parabéns, Elaine, maravilhoso o seu trabalho, maravilhoso, minha total admiração. Eu queria só comentar que alguns poucos hospitais aqui em São Paulo oferecem algumas terapias, né? Por exemplo, eu já me certifiquei sobre isso. O Sírio-Libanês aqui em São Paulo, que é um hospital importante, ele tem um grupo de Reiki. Então, essas pessoas aceitam, assim como também o Einstein. E eu conheci uma pessoa que é voluntária também em Reiki, aí no caso é voluntariado ali, parece que nesses grandes hospitais são equipes do próprio hospital. Agora, o Hospital Sepaco, aqui na Vila Mariana, em São Paulo, também tem um grupo de doadores de Reiki, que, na medida que os pacientes e os familiares aceitam, eles aplicam Reiki. Então, isso é muito bacana, né? Então, mas né, como a Cris falou, praticamente nada, né, perto do potencial, né, de que todos poderiam oferecer, né, as práticas integrativas, fornecer isso, oferecer para os pacientes e para os familiares, que também são muito vulneráveis, né. Então, é um trabalho realmente árduo, mas vamos insistir, né? Estamos aqui para isso. E veja você, né, que campo que depende justamente de um protagonismo social, que é o que a gente está fazendo aqui, eu tenho que dizer, realmente eu tenho que falar, que a comunidade me enche de orgulho, porque a cada dia que passa eu vejo colegas ganharem uma expressão, uma vontade, como a gente sempre fala, vontade e força de vontade são duas coisas completamente diferentes, né? A vontade faz você ficar sentado, desejando algo, e a força de vontade leva você para a ação, e é o que a gente faz aqui, é o que a gente está fazendo aqui agora. E eu tenho um orgulho enorme, né, de ver a Miriam, que agora eu vou colocar ela na berlinda aqui para falar, né, o quanto que a Miriam vem cada vez mais se desenvolvendo com esse jeitinho dela mineiro de ser e que engana todo mundo, e cada vez mais ela protagoniza, né, Miriam? Recentemente, Miriam estava lá com Ana Veloso, em Portugal,
né, fazendo aquilo que a gente muito divulga aqui na comunidade, né, todo esse meio que a gente atua juntos com os colegas, é relações diplomáticas, né, saber justamente fazer isso. E a Miriam foi lá, enganou todo mundo e foi, com o jeitinho dela de ser. Conta, Miriam, o teu trabalho aí com as pessoas, como é que está indo na UBS em Brasília? Então, gente, fiquei contente com os elogios, né? Mas, vindo da Cris, né? Muito bom. O meu trabalho aqui no meu grupo, na UBS que eu trabalho, é da Secretaria de Saúde. Como naturopata, que tudo que eu aprendi na naturopatia, eu aplico lá, nesse grupo. Gente, está tendo, assim, um retorno maravilhoso. Muito bom. Estou orgulhosa do grupo. Aí é aquilo que a gente fala. Eu ouvi um dia desse, numa quinta-feira, um médico dando um depoimento sobre o tratamento do futuro. E ele falou, eu falei, gente, é tudo aquilo que eu falo lá no grupo. Assim, com outras palavras, mas é aquela linha que a gente fala no grupo, sabe? Lá falando com ele sobre qualidade de vida, a importância da alimentação, né? E a psicossocial, tudo que eu falo, todo dia no grupo, batendo na tecla lá, aqui a gente faz aquela roda de conversa, não é palestra, é uma roda de conversa, e uns vão tirando, aprendendo com os outros, né? Um tem uma experiência, aí o outro aprende, a gente vai falando, e está sendo, assim, uma experiência maravilhosa. Sobre o câncer também, eu tenho experiência lá, né, de uma pessoa que teve o câncer, passou, e eu tive a oportunidade de falar sobre a alimentação, que ela me pediu, o que eu vou fazer da alimentação, de suplementação, para passar por esse tratamento, né? E realmente ela seguiu direitinho, gente, seguiu, fez a alimentação direitinho, como tudo que eu aprendi na naturopatia, a suplementação, a orientação sobre melhorar, assim, a qualidade de vida, sair para divertir, rir, né, que rir também é remédio, né? E a gente conversou muito, e ela passou por esse tratamento, assim, gente, de boa, como se fala por aí, né? Ela passou por quimioterapia, radioterapia, cirúrgico, e ela está aí muito bem. Então, eu falo no grupo também, aquelas palavras que a gente falou todo lá sobre alimentação, né? A importância da alimentação saudável, né? Eu falo no grupo, bato na tecla, converso com eles, e o grupo está sendo maravilhoso. Gente, a naturopatia está, assim, me deixando deslumbrada. Tá? Então, é isso. A experiência é essa. Positiva demais, Miriam. Muito bom. Débora, você quer complementar, falar a respeito de algo? Oi, boa noite, gente. Ai, dá vontade de falar de tudo, né? Porque é tudo maravilhoso. Eu quero pegar o gancho da Elaine e o da Miriam, tá? Porque são dois exemplos, assim, de coisas que eu posso dar um relato meu com relação ao câncer. Antes de conhecer naturopatia, antes de me formar nessa área, eu tive minha mãe com câncer de colo retal, muito grave. E aqui na nossa região, que eu sou da mesma região que a Elaine, só que foi tratada no nosso hospital de base aqui da região. E na época, a gente se organizou da forma que dava para ficar com ela no hospital, porque a cirurgia foi muito grande. Ela ficou bastante tempo no hospital. Graças a Deus, hoje ela está curada, faz 9 anos. Mas eu não me esqueço de cada detalhe. E uma coisa me chamou muita atenção com a campanha do câncer e com o que a Elaine tinha falado. E a Miriam, porque está lá no SUS, né, vivendo isso bem profundamente, coisas que a gente não faz ideia de como é dentro de um hospital do SUS, né, só aquele mesmo que está lá dentro que conhece aquela realidade. Durante esse período, só eu ficava à noite com a minha mãe, porque ninguém conseguia ficar à noite no hospital com ela. E o que eu percebi é que eu tive pneumonia de repetição, né? E aproveitando a medicina tradicional chinesa, a gente sabe o que é isso. E aí, esses dias, a gente falando da nossa campanha, me veio muito isso à mente, né? Aonde que está o acolhimento às famílias,
porque quem cuida de uma pessoa com câncer ou cancro é uma pessoa que também precisa de cuidado. E tirando a Elaine, gente, eu não conheço ninguém que faz esse trabalho. Né? Então, dando parabéns para a Elaine pela iniciativa. Estou aqui na região, quando quiser me chama, que eu vou com muito prazer. Mas, pensando no que a Miriam faz, por que que isso, dentro do SUS, não foi mais chamado também, né? Para a gente participar lá também, afinco disso. Porque a naturopatia é isso. Se eu conhecesse a aromaterapia, só aromaterapia, não precisava as outras, né? Provavelmente eu não teria tido tanta, né, pneumonia de repetição, tendo que deixar minha mãe lá sozinha alguns períodos para poder me recuperar disso tudo que aconteceu. Então é isso. Débora, essa colega nossa que a cada dia a gente assiste um desenvolvimento fantástico na Débora, não é? Maravilhoso, todos na comunidade, a gente sempre fala como é bom ver o caminho que o profissional colega nosso vai trilhando. Mas antes da Elaine fazer a complementação dela, Cláudio, você quer fazer alguma colocação? Cláudio Neres. Aliás, Cláudio Baez, porque sempre que aparece Neres, eu quero falar Neres, mas o nome do Cláudio no trabalho dele é Cláudio Baez, que ele divulga. Cláudio, seu microfone está desativado. Primeiro, agradecer por estar aqui, ó, me sentindo privilegiado de estar no meio dessas mulheres maravilhosas aí, cada uma com um trabalho mais maravilhoso do que o outro. Eu estava ouvindo os relatos aqui, e confesso que eu fiquei assim, bastante emocionado e admirável o trabalho de vocês. Viu? Admirável e parabenizando de antemão a Cris pelo aniversário dela de ontem. Né? Obrigada. Muito bem. Eu quero apenas fazer uma ressalva, de forma muito rápida, uma palavra que a colega Ana Veloso ela citou em relação à psicanálise, e eu fiquei pensando alguma coisa, e eu fiquei lembrando que uma das preocupações da psicanálise, no caso, eu também tenho muito esse cuidado, são 3 etapas que a gente precisa assim, estar tendo um cuidado muito grande. Primeiro, o ambiente inicial, que o paciente ele está inserido e ele vai se procurar, né? Em segundo, aqueles traumas precoces, né? E, por último, a eclosão desta doença, né? Propriamente esse câncer. Bom, sabendo disso, essas manifestações somáticas e esses processos, eles estão se envolvendo cada vez mais dentro da nossa clínica psicanalítica, né? Então, esse corpo está tomando lugar de vazão para as determinadas emoções e afetos, né? Que não estão sendo elaborados psiquicamente. Então, eu fico pensando nessa compreensão que ocorre com esses indivíduos com câncer, né? Então, esse cuidado, ele é importantíssimo. Ser assistido, ser ouvido, né? Ele já chega lá de uma forma um tanto frio, um tanto, assim, muitas vezes com dificuldade de se expressar. Então, é muito detalhista o processo. É diferente de uma pessoa que chega lá com uma determinada situação, talvez de depressão, ou talvez de ansiedade, ou com câncer, é muito mais cuidadoso, muito mais detalhe. Então, assim, quando a Ana estava dizendo, eu estava pensando nessas características, né? Através disso, depois dessa anamnese, não diria pronta, mas um tanto concretizada naquele momento, pensamos em como fazer esse tratamento, independente do estágio que ele esteja. Aí eu tenho procurado usar um pouquinho do conhecimento que eu tenho, que é uma formação de muitos anos atrás, é arte-terapia. Tem trazido também, né, atividades aí dentro das sessões, né, coisas assim, elementos bastante distintos dentro da arte-terapia, e os resultados são fantásticos também, né? E agora, nos últimos tempos para cá, algumas coisas dentro da naturopatia, principalmente a aromaterapia, que eu sou fascinado, né? Aromaterapia. Então, eu queria assim, deixar essa contribuição, né? Embora pequena, mas creio que seja importante para nós entendermos um pouquinho a seriedade
desse problema que é o câncer, né? Que tem, assim, assolado muito, muito, e tem se tornado cada vez mais complexo. É isso. Muito bem pontuado, Cláudio. Muito obrigada. Claro, sua contribuição é muito valiosa, viu? Sem dúvida alguma. Elaine tinha levantado a mão, Elaine? Sim, queria dizer que essa semana passada eu entrei em contato, porque, assim, o meu sonho é levar as práticas integrativas para dentro do hospital, né? Então, aqui em Rio Preto eu conheço alguns médicos, eu tenho algumas amigas, né, que são médicas, e uma ela está trabalhando fortemente no paliativo, e, inclusive, orientando, fazendo cursos, dando cursos, né, ministrando cursos. E aí, só que assim, né, a gente fica sempre com aquele assim, será que eu posso dar esse passo, né? E aí eu tive a coragem de pedir, falar assim, escuta, eu vi que você está fazendo, ministrando, né, sobre o paliativo, tal. Eu fiquei interessada, eu queria saber como é que funciona, porque eu gostaria de saber se existe esse cuidado dentro do hospital, porque ela trabalha em um hospital grande aqui em Rio Preto, se tem esses cuidados, né, de terapia integrativa dentro do hospital, tanto com o paciente quanto para os familiares. Ela virou e falou assim para mim, é meu sonho trazer a terapia integrativa para dentro do hospital. Ela falou, só que você sabe que é um galgar ainda que a gente, ela falou assim, e eu não confiava, não tinha uma pessoa, e agora você se colocando à disposição, então agora eu vou ter coragem. Então, assim, porque ela me conhece, né? Então, assim, só para deixar aqui que para a gente ter ser ativo, né? De ter essa coragem. Mas assim, eu confesso que eu demorei, assim, para tomar essa atitude. E ela falou assim, não, eu acompanho o seu trabalho, eu sei da seriedade, né? Então, assim, eu confiaria em fazer um trabalho, assim. Então, ela ainda falou assim, eu vou ver o que eu consigo. Então, eu fiquei super feliz, sabe, dela pelo menos tentar, né? Vamos ver o que vai acontecer aí, a gente vai conversando, vou colocando vocês a parte disso, mas você vê que falta... Os médicos, eles precisam também, eles acreditam, eles querem, mas eu não sei o que falta, eu não sei se a gente se ia, né? Então, assim... Então, estou deixando aqui só para a Débora ficar tranquila, que a hora que abrir a portinha lá do hospital, a gente pode trabalhar junto lá. Eu quero fazer uma colocação, né? Pontuar algumas coisas aqui. Bom, vamos a questões práticas. Quem está nos acompanhando aí, de acordo com a nossa divulgação, câncer, aspectos éticos e protocolares, né? Protocolo. Então, a Elaine coloca aí, como conseguir isso, né? Bom, reza a lenda que quem não é visto não é lembrado. Esse é um ponto. Então, na comunidade, a gente começa a se organizar da forma que vocês estão acompanhando aqui hoje, em comitê, em fóruns, em participação mais profissional, numa comunicação melhor. Então, precisa haver representação. Quando há uma representação, há um grupo que vai até uma direção de um hospital, até há um representante desse departamento, desse setor no hospital, e apresenta o projeto. Aí começam as nuances, assim, os detalhes, né? A gente fala sempre sobre isso. O naturopata é um agente de saúde. Como agente de saúde, ele tem que estar familiarizado com o desenvolvimento e a apresentação de projetos. Então, por isso que a gente bate aqui sempre em cima de qualidade de comunicação. Então, nós temos que saber apresentar projetos, desenvolver primeiramente e depois apresentá-los. Em seguida, eu quero pontuar uma questão que todo mundo aqui tem uma paixão enorme pela aromaterapia, e é fácil se apaixonar pela aromaterapia, e no caso de pacientes com câncer, sempre lembrar do seguinte, né? Nós temos aí os óleos essenciais, como moléculas, como substâncias vivas, que vão para o sistema límbico, tem receptores olfativos, que vão fazer uma comunicação celular, ativando, então, o sistema endócrino. Então, sempre a anamnese de pacientes com câncer é mais detalhada, né?
algum câncer, algum outro tipo de câncer anterior, né, todo um histórico, porque a gente não quer, a gente sabe que tem óleos essenciais que são estimulantes hormonais, então, ter todo um cuidado, por isso, no começo aqui foi dito, conversar com o médico, se apresentar, começar a se inteirar um pouco mais a respeito desse paciente, sem receio, né? O médico, ele não é adversário nessa situação em hipótese alguma, e a gente fala muito isso na comunidade, temos boas relações com a medicina convencional, e o médico tem interesse nesse paciente, que ele tenha uma vida melhor, que ele prospere no tratamento, que ele fique bem, e você também tem, quer dizer, são interesses comuns, né? Você quer aliviar a dor, quer aliviar o sofrimento de alguém. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro, colocado pela Miriam a respeito de suplementos, experiências positivas e tal, sempre lembrar que dos adaptógenos, que são sempre muito divulgados, como rhodiola rósea, goldberry, entre tantos outros, lembrar dos cuidados com o paciente com câncer. Então, as RDAs, as dosagens mínimas recomendadas e como esses adaptógenos, como esses antioxidantes, a exemplo da rhodiola rósea, que são estimulantes. Então, por exemplo, o paciente que está apático, que está deprimido, que está sem ânimo, pode ser beneficiado. Já um paciente que tem diagnóstico de câncer, mas tem um histórico de hipertensão, tem um histórico de ansiedade, essa rhodiola rósea pode gerar um frenesi, um estímulo maior. Então, ter sempre muito cuidado com isso. Naturopata não é nutricionista, naturopata não é bioquímico, naturopata não é médico. Ué, mas o que é o naturopata? O naturopata é um profissional, agente da saúde, que utiliza técnicas terapêuticas milenares, sem contraindicação a priori, né? Entre elas terapia floral, não tão milenar assim a terapia floral, mas eu vou citar então a medicina tradicional chinesa, a medicina tradicional japonesa, entre outras técnicas, a medicina indiana, a medicina do Ayurveda, enfim. Então, nós utilizamos tudo isso para um caminho natural único para tratar a saúde do indivíduo, que é a melhor definição para a naturopatia, né? É um sendero, um caminho natural único. Então, eu só queria pontuar esses cuidados, porque realmente a anamnese do paciente com câncer, ela precisa ser mais detalhada. E lembrando que, conversando frequentemente com médicos, oncologistas, o estudo, né, a pesquisa mais recente em torno do tema já traz o seguinte: apenas cerca de 30% tem uma participação genética no nosso organismo acerca do câncer. Quer dizer, a epigenética já traz para a gente uma vultuosidade, né, uma expressão de responsabilidade, de participação nossa muito grande. Porque você tem hoje aí, eu até comentei com um dos médicos, eu falei, então deveríamos mudar, então, a primeira pergunta, que normalmente é feita no ambiente clínico, né, se há algum histórico familiar de paciente com câncer, pai, mãe, tio, tia, enfim, já que a 30% é a expressão genética, quer dizer, hoje já temos entre nós milhares de pessoas que não têm essa questão hereditária envolvendo câncer, e é a primeira representante da família, né? Então, esses são apenas alguns, e por favor, muito cuidado, falando de ética, na divulgação de fotos de tratamento desses pacientes, de todos, né? Porque a imagem não pode ser divulgada sem consentimento, sem autorização, mas principalmente de pacientes que estão emocionalmente colocando em suas mãos ali um momento tão único, tão difícil na vida deles. Algum colega quer mais fazer aqui? Ana, você queria fazer um comentário? Eu confesso que estive em lágrimas, não é? Com o exemplo tão tocante das colegas. Cada um tem o seu contexto, eu compreendo, mas eu queria expressar a minha emotividade, porque efetivamente as palavras das colegas e os exemplos das colegas tocaram-me profundamente. Eu pessoalmente vivi com uma pessoa da família, exemplo do que a Débora estava a contar, uma situação destas, que não teve um desfecho muito bom, mas que se fez o que foi possível enquanto foi possível.
era a minha obrigação, como filha dessa pessoa, mas cuidar dos filhos dos outros, cuidar das mães dos outros, é qualquer coisa de especial. Cuidar das famílias dos outros é qualquer coisa de especial, ok? E eu gostava de estar aí e poder dar um abraço à Helene, está bem? Miriam, vens cá outra vez e eu dou-te um abraço pessoalmente, ok? Estou à tua espera. Não vou demorar. Vou lá e vou te ver. Ok. Agora é para almoçar, está bem? Da outra vez não ficaste para almoçar. Opa! Melhor ainda. Bom, muito bom. Você que nos acompanha nessa live importante de hoje, nós estamos no mês de conscientização a respeito do câncer, e isso nos leva a reflexões. Muitos de nós está aproveitando, sem dúvida, esse momento para fazer até exames, para se cuidar um pouco mais, porque a função dessas campanhas é justamente mobilizar esse tipo de atitude, né, que muitas vezes é deixado de lado em razão da rotina e muitos outros detalhes. E você que não tem uma condição de fazer esses exames por questão de custo, então procure uma unidade de saúde básica, porque sabemos que isso leva um tempo para você conseguir agendar e realizar, então não deixe para as últimas, como se fala em Portugal, não é isso? Para que você possa se organizar melhor nesse contexto de saúde, porque você vai ter uma demanda e vai ter um tempo maior para conseguir agendar e realizar. A gente sabe que pelo sistema público é mais difícil, né? Alimentação, quando a gente fala aqui, pontua esses aspectos, não é apenas se alimentar de orgânicos, tendo em vista que nós entendemos o preço elevado dos alimentos e que nem todas as pessoas têm condições para tanto, mas é pensar melhor o que você vai comer e lembrar-se de um ponto muito importante que a Ana Veloso colocou aqui, que comemos sempre por qualquer razão, e a principal função de um alimento não é matar a fome, mas nutrir. E até porque existem fomes que nunca acabam, então comemos sem parar, e essa fome nunca tem fim, porque ela tem outros fatores, ela tem outras origens, tem outras vertentes envolvidas aí. Para nós, todos aqui, não tenho dúvidas que é um prazer poder estar aqui, e você que nos acompanha, você encontra a Fernanda, a Elaine, a Miriam, a Ana Veloso, o Cláudio, a Débora e muitos outros colegas que não puderam estar aqui hoje para conversar dentro do espaço virtual da comunidade, para trocar também contatos, para fazer um networking fora da comunidade, passar e-mail, trocar experiências. Nós temos os nossos grupos, aí o comitê, que é um grupo que parabéns a todos os membros do comitê, é do Comitê de Saúde da Comunidade, é um grupo realmente dedicado, que a gente sabe que tempo é escasso para todos. Nós temos o Telegram, nós temos o Clube de Leitura, nós temos várias atividades na comunidade, e agradecemos por você estar acompanhando essa live, a gente espera que você multiplique, que você reflita a respeito, e como dizemos, dentro do nosso trabalho, do nosso espaço de trabalho, age para que eu te conheça. Então, ainda que você tenha muitos títulos, ainda que você fale muitos idiomas, sem a boa atitude, sem a boa prática, sem realmente levantar-se da cadeira, participar, protagonizar, ir para a ação, isso não quer dizer muita coisa para nenhum de nós. E, sobretudo, porque quando nós fazemos isso, nós humanizamos a nós mesmos e a nossa profissão, elevando assim o seu nome. Eu, se falar mais um pouco aqui, como disse a Ana, vou às lágrimas, porque eu tenho muito orgulho dos meus colegas, tenho muito orgulho da minha profissão, escolhida e trilhada há 29 anos já, e quando nem tinha ainda esse nome tão divulgado no Brasil, e na comunidade, a gente faz isso aqui que a gente está fazendo. A gente apoia e eleva todos os colegas, porque todos são especiais e capazes, cada um no seu desenvolvimento. Então, muito obrigada. Miriam Reis, Ana Veloso, Cláudio Baez, Débora Ferreira, Elaine Freitas, Fernanda Ornelas. Eu aqui agradeço a presença de todos. Obrigada. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a todos. Até breve. Obrigada, Cris, por tudo. Obrigada.